Cultura organizacional. Para muita gente, essa palavra soa meio vaga, né? Quase hippie. Mas olha só, quando a gente começa a olhar para os números, descobre que essa força invisível pode ser, na verdade, o motor mais potente por trás do lucro de uma empresa. Bora ver como isso funciona. E, para guiar a gente nessa jornada, nossa análise vai se basear toda num trabalho inovador do James Heskett, lá no livro dele, O Ciclo da Cultura. Pensa nesse livro como um mapa, sabe? Um mapa para transformar essa força que parece abstrata em desempenho real, que dá para medir. Então, vamos seguir esse mapa juntos? Então, vamos começar quebrando um mito bem comum. Aquela ideia de que cultura é uma coisa meio hippie, sabe? Um conceito abstrato que fica em segundo plano no negócio. É uma percepção que, olha, líderes como Herb Kelleher, lá da Southwest, batalharam muito para mudar. Só que a realidade é bem diferente. Como diz o Scott Cook, cofundador da Intuit, pode esquecer essa conversa vaga. Essa análise aqui é hardcore. Ela está enraizada nos números que impulsionam os resultados. A gente está falando do impacto direto, na veia, da cultura na margem de lucro. Ok, primeira seção, o fator de desempenho invisível. Vamos tentar entender por que o ativo mais crucial para o sucesso de um negócio é, paradoxalmente, aquele que a gente muitas vezes nem consegue enxergar. Afinal de contas, o que é cultura? O Heskett simplifica isso para a gente. É o know-how da organização. E não é aquele pôster bonito na parede. É o conjunto de crenças e comportamentos que define na prática o jeito que as coisas são feitas por aqui. Agora, presta atenção no ponto crucial. Uma cultura eficaz é a vantagem competitiva mais poderosa que uma empresa pode ter. Pensa bem, tecnologia dá para copiar, estratégias dá para imitar, mas uma cultura forte, de verdade, essa é quase impossível de replicar. Seção 2, culturas fortes versus adaptáveis. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, veja bem, ter uma cultura forte não é o suficiente. Na verdade, isso pode até ser uma armadilha. Tem uma distinção aqui que é fundamental a gente entender. Então fica a pergunta no ar. Só porque uma cultura é forte, onde todo mundo age do mesmo jeitinho, isso garante o sucesso? A resposta, olha, pode te surpreender. Essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito perfeito. Uma cultura que é só forte pode acabar virando um castelo, sabe? Rígida, arrogante, fechada para o mundo lá fora. Já uma cultura adaptável, essa é como uma árvore. Ela tem raízes fortes, claro, mas está sempre crescendo, aprendendo e se ajustando ao que acontece ao redor. Vamos para a terceira seção, os 4 R's da cultura. Tá, mas como é que a gente tira a cultura do campo das ideias e transforma em algo que dá para medir? O Heskett nos dá uma ferramenta super poderosa para conectar a cultura diretamente com a economia da empresa. Então apresento a vocês os 4 R's. Cada um deles faz uma ponte direta entre a cultura e um resultado financeiro. Pensa comigo. Recomendações. Reduzem os custos de recrutamento. Retenção. Diminui os gastos com rotatividade de pessoal. Retornos sobre o trabalho. Isso significa mais eficiência, mais produtividade. E por fim, relacionamentos. Geram clientes fiéis e crescimento na receita. É tudo conectado. E se ainda tem alguma dúvida sobre o impacto disso tudo, se liga nesse número. A pesquisa do Heskett é de cair o queixo. Até 50% da diferença no lucro operacional entre duas empresas concorrentes pode ser atribuída diretamente à cultura. Pensa nisso um segundo. Metade. Não é um fatorzinho qualquer, é o fator decisivo. Beleza. Seção 4. O motor do ciclo da cultura. Agora que a gente já viu os resultados, vamos dar uma olhada no motor que gera tudo isso. Como é que exatamente uma cultura de alto desempenho funciona? Spoiler, existe um sistema por trás. O Heskett descreve o ciclo da cultura como um motor, mesmo. É um mecanismo que pega uma coisa que parece super abstrata, como valores, e transforma em resultados concretos, que dá para ver e medir. Bora ver as peças desse motor? Tudo começa aqui. A ignição. Uma missão clara e valores que não são só da boca para fora, são genuinamente compartilhados. Isso não é só um slogan bonito, é o porquê fundamental da organização, a razão dela existir. Aí quando esses valores são de verdade, eles criam expectativas claras. De repente não tem mais ambiguidade. Todo mundo entende o jeito que a gente faz as coisas por aqui, definindo um padrão bem claro de comportamento e de atitude. E quando as expectativas são cumpridas dia após dia, consistentemente, uma coisa muito poderosa acontece. Gera-se confiança. E com confiança vem o engajamento. E com o engajamento, as pessoas começam a ter um verdadeiro senso de dono.
Elas deixam de ser só funcionários para se tornarem parte de uma missão. Essa base sólida de confiança e de ser dono do negócio é o que permite que as políticas e as práticas certas floresçam. Os comportamentos do dia a dia se alinham naturalmente com os valores, e não porque tem uma regra mandando, mas porque as pessoas acreditam no que elas estão fazendo. Isso cria um ambiente perfeito para aquela cultura adaptável que a gente falou. Pessoas engajadas, com senso de dono, não têm medo de apontar um problema ou de sugerir uma melhoria. A organização inteira se torna uma entidade que aprende e evolui o tempo todo. E aí, finalmente, o ciclo se completa e se retroalimenta. Os resultados positivos, seja lucro, inovação, satisfação do cliente, não são um ponto final. Eles são o combustível que valida e fortalece a missão e os valores lá do começo, tornando o motor todo ainda mais potente para o próximo ciclo. Ok, nossa última sessão. Por que isso importa agora? Para fechar, vamos amarrar todas essas peças e entender por que, no mundo de hoje, gerenciar a cultura não é uma opção. É uma necessidade estratégica. Essa citação do John Bogle, o fundador do Vanguard Group, resume a importância disso tudo. Construir uma cultura não é um exercício teórico, acadêmico. É um manual prático para construir uma empresa que vai durar, que vai ser resiliente por muitos e muitos anos. Então, o que a gente leva de mais importante dessa análise? Primeiro, cultura não é abstrata, é um motor de lucro que dá para medir. Segundo, busque uma cultura que seja adaptável, não só forte. Terceiro, use os 4 R's para quantificar o impacto financeiro. E, talvez o mais importante de tudo, a cultura não acontece por acaso. É um sistema que pode e deve ser projetado de forma intencional. E a gente termina com essa reflexão. A cultura de uma organização não é o que está escrito na parede, é o resultado do sistema que se constrói todos os dias. A pergunta que fica é: o sistema que está em vigor hoje está construindo a cultura necessária para vencer amanhã?